E aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um Bom Dia VLTE. Se você não sabe, eu sou o Thor, esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLTE é um programa diário, ou quase que diário, onde eu desenho os meus cenários para possíveis jogos que eu venho a operar, beleza? Vou falar mais de pertinho aqui, porque falaram que eu tô falando muito baixo, mas eu não gosto de ficar gritando, né? Então, espero que vocês me ouçam e me avisem aí se o áudio tá bom ou não, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, separei, vou direto ao assunto, já separei aqui 18 jogos pra gente operar hoje. Deixa eu puxar um pouco aqui. Separei 18 jogos pra gente operar hoje. E algo que eu sempre friso, que eu sempre falo, e eu vou sempre falar pra vocês entenderem. Por exemplo, separei aqui 18 jogos pra gente operar, como vocês podem ver. Mas vocês têm que entender que, por exemplo, aqui são alguns dos métodos que eu mais utilizo. O mercado de escanteios e handicap, que eu opero na Bet365, e backlay over goals na Betfair, beleza? Então, como eu já opero há mais de 4 anos, eu desenvolvi uma flexibilidade onde eu consigo operar tanto numa casa de apostas, que é a Bet365, quanto numa Betfair. E o que faz eu operar em um lugar ou outro? Simplesmente os meus métodos. Então, tem métodos que é muito melhor você operar, tem jogo, aliás, né, que é muito melhor você operar no método de escanteios, e tem jogo que é muito melhor você operar no mercado de back, lay ou over goals, entende? Então, não é eu que quero apostar, e sim é o que o jogo me entrega. Então, se o jogo está me entregando para eu entrar no mercado de escanteios, eu vou entrar no mercado de escanteios. Agora, se o método está muito mais favorável a eu entrar no mercado de back, lay, over goals, eu entro. Beleza? Isso é o que vai fazer eu tomar a minha decisão. Assim como vocês têm que entender o seguinte: tem dia que o cenário está muito mais propício a entrar no mercado de escanteios, mas tem dia que está muito mais propício a entrar no mercado de back. Mas tem dias que não tá para você entrar em mercado nenhum. Então, assim, não é porque tá tendo jogo. Por exemplo, hoje nós vamos ter Europa League, vamos ter Conference League, vamos ter Libertadores, vamos ter Sul-Americana. É muito difícil não ter nenhuma entrada. É muito difícil. Mas pode acontecer? Óbvio que pode. Então, não é porque você... não é porque tá tendo jogo que tá tendo uma ótima entrada para você fazer. Então, tem dia que é para back, tem dia que é para lay, tem dia que é para escanteios, tem dia que é para gols, tem dia que é para todos os mercados e tem dia que não é para mercado nenhum. E o que você faz? Nada. Quando não tem nenhum mercado para você operar, quando não tem nenhum jogo que se encaixe nos seus métodos, você não faz absolutamente nada. É isso que você tem que entender, beleza? Eu separei aqui 18 jogos pra gente analisar e eu vou comentar um pouco sobre eles. Lembrando, aqui não são entradas punter, são entradas que, de acordo com os meus métodos, se os times estiverem entregando aquilo que os meus métodos pedem, é simples, eu efetuo a minha entrada, beleza? Então bora lá. Primeiro jogo que eu separei aqui, Atalanta versus Leipzig, hoje dia 14, Atalanta versus Leipzig. Aqui é um jogo que eu acredito que eu venho muito mais com vontade de trabalhar na Betfair. Então eu vou colocar aqui, trabalhar na Betfair e simples, Atalanta versus Leipzig. Vou colocar aqui. Caramba. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, esse jogo, os dois times eles gostam muito de atacar. Isso é um ponto. E outra coisa, por que eu faço as minhas análises? Porque eu não sou pego desprevenido. Então, eu já faço a minha preparação onde eu já sei basicamente o que eu vou buscar no jogo. Eu nunca sou pego desprevenido. Quando você liga o computador e vai operar em qualquer coisa que aparece, nem sempre você consegue obter os melhores resultados, beleza? Então, assim, cara, é muito simples. Nossa, me deu uma pulseira aqui nas costas. É muito simples, beleza? Então, por exemplo, esse jogo, os dois times, eles sabem fazer gols, os dois times gostam muito de atacar e nem sempre tem uma melhor defesa. O Leipzig até tem uma defesa interessante, mas assim, os dois times, eles gostam muito de atacar. E este jogo, simplesmente, ele define a trajetória dos dois times.
Então, aqui eu acho muito difícil a gente trabalhar o mercado de back ou lay, ou seja, você estar a favor ou contra um time. É muito melhor a gente trabalhar no mercado de gols. Os dois times gostam muito de atacar, os dois times sabem fazer gols, os dois times independentes, por exemplo, óbvio, em determinado momento, se ele já estiver com a classificação garantida, eles vão querer segurar o jogo. Assim como, por exemplo, ontem mesmo, o City é um time que ele gosta de atacar o tempo todo, pode estar vencendo de 5-0. Mas o resultado lhe colocaria na semifinal. Cara, até o City, que é um time que odeia se retrancar, se retrancou. Por quê? Porque ele estava visando a semifinal. Ponto. Beleza? Então, assim, você tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa leitura do jogo, beleza? Então, esse jogo é um jogo muito mais propenso a gente trabalhar no mercado de gols. Próximo jogo aqui, ó, PSV versus Leicester. Um jogo que foi 0-0 e eu acho muito difícil este jogo ser 0-0 também por conta disso, né? Os dois times, eles buscam a classificação, os dois times, eles sabem fazer gols, gostam de fazer gols. É um jogo de mata-mata, acaba sendo muito mais difícil. Jogos de mata-mata, eu gosto muito de trabalhar no mercado de escanteios, porém, esses times europeus, eles não têm tanto a característica quanto os times sul-americanos de buscar fazer gols de cabeça, gols de escanteios, correr na lateral, cruzar para o centroavante fazer o gol. Então, isso vale muito a pena a gente ter esse conhecimento. E por conta disso, eu venho muito mais propenso a operar o mercado de gols. Significa que eu vou fechar o olho e vou colocar que vai sair gols? Não. Significa que qualquer sinal que eu tenha que os dois times estão indo para frente, estão atacando, estão com vontade de fazer gols, eu vou fazer a minha entrada. E eu mando as minhas entradas lá no nosso canal Premium, tanto o Premium quanto da Bet365 e da Betfair, beleza? Mando lá para vocês. Próximo jogo que a gente vai ter aqui na Europa League agora, Rangers versus Sporting Braga. Até vim para buscar um back ao Braga no último jogo, venceu por 1-0. E tá dando um favoritismo aqui, não tão excessivo, mas um favoritismo para o Rangers. O Rangers é um time muito bom, se eu não me engano é escocês, e sempre lidera lá o campeonato. Então assim, é um time muito interessante, porém o Sporting Braga é um nível maior, não tem jeito. O Braga, o campeonato português, é um nível maior. Então assim, este jogo eu vou ficar de olho para trabalhar dois cenários, dois mercados. Deixa eu pegar aqui. Como vocês podem perceber, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo ou eu escrevo. Rangers versus Sporting Braga. Aqui é o seguinte, eu venho com muita vontade de trabalhar tanto um lay ao Rangers, como eu posso trabalhar também o mercado de gols. E aqui, por exemplo, qual cenário eu desenharia para trabalhar este mercado? Se o Sport estiver muito melhor, recuperando segunda bola, o Rangers não estiver conseguindo colocar o seu desempenho dentro de campo, ou seja, eles não estiver amassando o Sporting, eu venho para buscar um lay ao Rangers. Essa odd aí eu acho muito interessante. Porém, o Rangers, eu acredito que ele vai atacar, ele vai ir para cima. E caso o Sporting Braga esteja indo para cima também com a mesma vontade, óbvio, no contra-ataque, então esteja tendo contra-ataque de ambos os lados, eu venho com muito mais vontade de trabalhar no mercado de gols, beleza? Próximo jogo, Barcelona versus Eintracht Frankfurt. Aqui é o seguinte, eu queria muito ter buscado um back ao Barcelona no último jogo, porém não nos deu uma leitura, isso é muito claro. Por exemplo, ó, eu queria muito buscar o back ao Barcelona, estava com muita vontade, mas não deu cenário nenhum. Eu vou apostar que o Barcelona vai vencer? Não, cara. É simples ganhar dinheiro com o trade esportivo. Apenas opere naquilo que o jogo está mostrando. Cara, é tão simples. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Cara, é a coisa mais fácil. Mas, para você ganhar dinheiro no trade esportivo, não tem jeito. Não tem como você fugir dos 5 pilares. Calma e paciência para você esperar o momento e o jogo certo. E método, gestão de banca e emocional. Esses 5 pilares é o que vão fazer você ter vida longa no trade esportivo, beleza? Então assim, é muito simples. O cabelo tá bagunçado hoje, hein? Apesar que todo dia tá bagunçado, né? Então é geral nele aí qualquer dia. Mas assim, eu quero muito buscar um back ao Barcelona. Significa que eu vou fechar o meu olho e vou, cara, entrar no back Barcelona? Não. Significa que se nos der padrão, e eu acredito que vai dar, já que no outro jogo não deu, eu acredito que vai nos dar sim
Barcelona. Eu acredito que sim, vai nos dar um back ao Barcelona. Porém, é aquilo. O Eintracht Frankfurt é um time muito interessante, velho. É um time muito interessante, alemão. A Alemanha joga muito bem. Então, assim, eu também vou ficar muito de olho para trabalhar no mercado de gols. Então, por exemplo, ó, vamos supor, o Barcelona não é um típico time que ele gosta de trabalhar o mercado de escanteios. É muito difícil. Mas, então, tipo, eu não venho com essa intenção. Mas se estiver nos nossos métodos de escanteios, a gente executa. Beleza? É muito difícil. O Barcelona não é um time que, por exemplo, como o Corinthians, um exemplo, sabe? O Corinthians é um time que busca fazer gols cruzando pro Jona de centroavante, buscando escanteios, fazendo gols de escanteios, beleza? Então cada time tem a sua característica que é muito importante. Eu sempre falo, quanto mais você afunila, quanto mais critérios você tem nos teus métodos, você aumenta a sua assertividade. E para você ganhar dinheiro no trade esportivo, você não necessita ficar o dia todo, acordar 8 horas da manhã, ficar até 11 horas da noite na frente de um computador, efetuando entradas, tomando red, green, red, green, red, green. Não. Cara, analise os melhores jogos, espera as melhores oportunidades que se encaixem nos seus métodos e executa. Simples. É muito simples. Beleza? Próximo jogo, Lyon versus West Ham. Aqui um jogo bem complicado também. Hoje nós temos um dia bem difícil. Até agora não vi nenhum cenário assim absurdo como nós já pegamos. Mas assim, e isso é muito bom para mim. Por exemplo, hoje é um dia que eu venho com a expectativa um pouco mais baixa. E geralmente esses dias que eu venho com uma expectativa mais baixa, o dia ele me mostra ao contrário. Então tomara que seja assim também. Lyon versus West Ham, um jogo bem difícil também, 1-1 no primeiro jogo, os dois times jogam pra frente, então assim, eu gosto do Lyon, eu acho um time muito interessante, não vem muito bem no campeonato francês, então este jogo, este jogo eu venho muito mais para ficar de olho, por exemplo, todos esses jogos eu vou ficar de olho. Esse jogo eu vou ficar muito mais de olho, não consigo trazer nenhum cenário aqui para live. Assim como Slavia Praha e Feyenoord. Por exemplo, aqui ó, o primeiro jogo já foi 3-3. Então assim, mostra que os dois times gostam de jogar para frente, mostra que os dois times querem fazer gols, buscam fazer gols. Então é um jogo que assim, é muito difícil porque são campeonatos que não são tão grandes, os campeonatos que eles geralmente jogam. Este jogo eu também vou ficar de olho. Slavia Praha. Feyenoord, escrevi Feyenoord, é sacanagem, hein? Feyenoord. Não tenho. Pronto. Então assim, esse jogo também. Eu venho com um olhar mais clínico em olhar o mercado de gols. Acho muito mais interessante se estiver desenhado o mesmo cenário que foi da semana passada, eu venho para trabalhar no mercado de gols, mas eu preciso de 100% de uma leitura de jogo aqui. Roma versus Bodo Glimt. Aqui é o seguinte, a Roma joga um campeonato mais difícil, a Roma é mais time, porém, o Bodo Glimt não é um time bobo. E uma odd 1,30 para a Roma eu acho muito baixa. Acho muito baixa, não concordo com essas odds, acho uma odd muito baixa. Então assim, esse jogo também eu venho para ficar de olho, caso Bodo Glimt. Aqui é o seguinte, caso dê um cenário assim absurdo, se a Roma estiver amassando, massacrando, não dando contra-ataque algum para o Bodo Glimt, eu venho com vontade de trabalhar o mercado de back a Roma. Mas a Roma não vem muito bem nos últimos jogos. Tanto é que perdeu para o Bodo Glimt no jogo de ida, fora de casa. Então assim, eu venho muito mais para olhar este jogo e se der um padrão muito claro, eu efetuo a minha entrada. Aqui, PAOK versus Olympique de Marseille. Se eu não me engano, o Marseille estava ganhando por 2-0. Tomou um golzinho, eu peguei esse jogo. E aqui o mercado está muito mais dividido. Cara, uma odd 2,55 para o Olympique de Marseille, mesmo jogando fora de casa, é uma odd absurda, muito boa. Então, assim, este jogo eu vou ficar muito mais propenso a trabalhar algo. Não vou nem colocar o... Eu vou muito mais propenso, no mínimo, jogando por baixo, a trabalhar no mínimo um lay ao PAOK. O que significa o lay? Lay é quando você está contra, por exemplo.
Se eu estiver lei ao PAOK, significa que eu acredito que ou o Olympique de Marseille vai vencer, ou o jogo vai ser pelo menos um empate. Ou seja, o PAOK não vence a partida. Tudo que você está em lei significa que aquilo não vai acontecer. Ou seja, significa que o PAOK apenas não vai vencer. Ele pode tanto empatar quanto perder. Beleza? Próximo jogo, Atlético versus The Strongest. Bem difícil porque o Atlético tomou uma surra do São Paulo. Único tricampeão mundial, tem que respeitar. Enquanto não aparece nenhum tri mundial, a gente tem que falar, né? Enfim, São Paulo meteu 4-0, fora os ameaços, fora o Bayern. Atlético Paranaense está muito mal e uma odd de 1,33, cara, é muito baixinha, muito baixinha. Porém, o The Strongest é muito ruim também. The Strongest é muito ruim. Então, assim, por conta que o Atlético ele não vem tão bem, eu vou ficar. Acredito que sim, que o. Colocou esse H aqui, nada a ver, né, velho? Acredito que sim, que o Atlético Paranaense é mais time, acredito que vá vencer, porém, eu venho com a ideia inicial de trabalhar o possível mercado de escanteios, beleza? Então, assim, ó, a princípio eu venho para trabalhar o mercado de escanteios, mas eu acredito sim que o Atlético possa vencer essa partida, beleza? Próximo jogo, Montevideo Wanderers versus Metropolitanos, um jogo bem difícil, dois times fraquíssimos. Acredito que os dois times serão os eliminados. Não consigo trazer um cenário para este jogo. União La Calera versus Banfield. Aqui é um jogo mais equilibrado. Dois times interessantíssimos. Porém, o mercado, você vê que o mercado está, sabe, bem dividido. Enxergo o Banfield um pouco melhor. Se eu não me engano, o União La Calera é chileno e o Banfield é argentino. Então, assim, o campeonato argentino é melhor, é mais interessante do que o União La Calera. Aliás, do que o chileno, né? Então, assim, é um jogo, cara, 100% também para leitura de jogo. Não consigo trazer nenhum cenário. Aqui, São Paulo versus Everton. E aqui é o seguinte, o São Paulo ele ainda tem uma certa dificuldade. Porém, o São Paulo, cara, tem um time muito interessante. Este jogo, eu venho para trabalhar dois cenários. Por exemplo, o cenário é o time que... O São Paulo é o tipo de time que... Ele gosta de ter a bola, ele gosta de atacar, ele gosta de marcar pressão. Então isso já nos possibilita trabalhar o mercado de escanteios. Primeiro ponto, São Paulo é um time muito interessante para trabalhar o mercado de escanteios. Até mesmo o mercado de minutos, viu? Muito interessante. Porém, também eu venho para trabalhar o mercado de back. Acredito que, cara, como eu falei, neste grupo aqui, o São Paulo não pode sonhar em não fazer 12 pontos. Ou seja, o São Paulo tem que vencer todos os seus jogos. Porque os adversários são muito fraquinhos, cara. Não, mas é muito... 12 não. 18 pontos, se eu não me engano, né? São Paulo tem que fazer 18 pontos, velho. Porque os seus adversários são muito fraquinhos. Muito fraquinhos. Apesar de São Paulo não ser uma máquina, mas o molde de 36 eu acho muito interessante. Na Betfair vai estar ali em média uns 1,40. Acho muito interessante a gente buscar esse back aí. Próximo jogo, Criciúma versus Londrina. Jogo isolado pela Série B. Jogo muito difícil. Vou deixar passar. Depois nós temos Vélez Sarsfield versus Bragantino. E aqui um jogo muito interessante. Por quê? O Vélez Sarsfield é um time muito bom, argentino, muito bom time. Porém, o Bragantino é um time muito interessante, muito bem montado, um time que joga pra frente, mas tá meio estranho, assim como o Fortaleza. Ano passado, Bragantino e Fortaleza estavam muito bem. Esse ano, eles já não estão entregando o mesmo futebol. Então, assim, tem que tomar cuidado sim. Então, este jogo, cara, não tem como. 100% para leitura de jogo. 100%. Vélez Sarsfield. Sim. Vélez Sarsfield versus RB Bragantino. Esse jogo 100% para leitura de jogo. Não tem como. Próximo jogo, Lanús versus Barcelona de Guayaquil. Aqui é o seguinte. Dois times que eu acredito que vão se classificar. Os dois times são muito bons. Gosto muito de sempre trabalhar a favor desses dois times. Porém, quando é um confronto entre eles, até o mercado acha difícil, né, analisar. Então, assim, é um jogo 100% também para leitura de jogo. Não tem como. Internacional versus Guairena. Cara, um jogo dificílimo. Por quê?
Adversário horripilante, fraco demais. Porém, o Internacional tá tão fraquinho, velho. O Internacional tá muito fraquinho. Assim, é um jogo que não tem como. A gente tem sim vir para trabalhar algo a favor do Internacional. Porém, o Internacional não entrega hoje um futebol para trabalhar a favor deles, né? Este cenário é muito mais... Por que essa odd está tão baixa? É pela qualidade do Internacional? Não, é pela ruindade do seu adversário. E sempre quando nós temos um cenário nestes critérios, cara, este back de pegar o Internacional é bem mais difícil. Então, assim, é um jogo 100% para leitura de jogo também, mas eu venho com vontade de trabalhar este cenário que eu desenhei. Independente Medellín versus 9 de outubro. Dificílimo também este jogo. E Emelec versus Deportivo Táchira. Aqui, apesar de ser um jogo que vai ser muito tarde, o Emelec é infinitamente melhor do que o Deportivo Táchira. Táchira é horrível, então eu venho também com a mesma ideia, tanto trabalhar no mercado de cantos quanto trabalhar no mercado de a favor do Emelec. E olha só, como eu falei, é um dia, cara, muito difícil. Então assim, aumenta os seus critérios, seja muito mais criterioso e fica tranquilo. O melhor, o que eu gosto e o que faz eu ser lucrativo é o que? Ganhar dinheiro de maneira fácil. Não tenta ser um Pelé do trade. Nossa, meu, essa entrada tá tão complicada, mas assim, se eu fizer, eu vou ser tipo o cara de... Não tenta ser o diferencial, cara. Tenta ganhar dinheiro fácil. É isso que eu faço. Por que eu sou lucrativo? Porque eu ganho dinheiro fácil. Como você ganha dinheiro fácil? Método, gestão de banca e emocional. Já ganhou isso daí? Já tá alinhado? Beleza. Calma e paciência, espera. Cara, eu fico tranquilo aqui, ó. Esperando, assistindo. Quando eu vejo um cenário que tá fácil, tipo assim, eu vejo um Manchester City amassando um time da 4ª divisão. Porra, é esse cenário que eu quero. É isso que você tem que entender. Busca cenário que tá claro. Não tenta achar, sabe, uma agulha no palheiro. Não precisa disso, velho. Não precisa. Busca cenários fáceis, tanto em back, lay, over goals, quanto handicap e escanteios. Busca cenários fáceis, beleza? E não se esquece também, o primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios. Então assim, se você quer se tornar expert no mercado de escanteio, ali é apenas um método. Mas esse método, eu garanto que você vai ganhar muito dinheiro já usando esse método. E não esquece também de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo, dar um joinha, beleza? Tamo junto e qualquer dúvida me chama tanto no direct do Instagram, que eu respondo, direct do Telegram, ou pode comentar aqui no vídeo também do YouTube. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!